Vamos até o 23, tá, filha? Mateus capítulo 7, versículo de número 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? A iniquidade. Senhor Deus, fala conosco essa hora. Ensina-nos a tua preciosa palavra. Guia-nos, Senhor Jesus, por um caminho de santidade, um caminho de paz, um caminho de graça, e que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, esta manhã. Amém. Sente-se. Eu tenho anunciado essa semana, falando sobre o título da mensagem que eu vou pregar, é Unicistas a caminho do inferno, ou Unicistas rumo ao inferno. E muitos amigos meus, inclusive alguns trinitários, mandaram mensagem: ah, pastor, quer dizer que você agora não é mais unicista? Eu falei assim: rapaz, se quando eu estava estudando em escola trinitária eu não consegui me convencer da Trindade, quem dirá agora, depois de velho? Agora eu sou mais unicista do que antes. Antigamente eu era só unicista roxo, hoje eu já sou completamente corpo, alma e espírito. O que eu quero falar nessa manhã não é sobre negar a fé em hipótese alguma. O que eu quero falar é sobre um caminho que leva ao inferno, e você pode estar batizado em nome de Jesus e pode estar indo para lá. É sobre isso que eu vou falar essa manhã. Antes, porém, nós precisamos ter uma clara ideia sobre o que é céu e o que é o inferno. Algumas pessoas têm uma ideia de que o céu, você vai morar lá por toda a eternidade. E antes de eu continuar aqui, deixa eu só falar uma coisa para você. Se você tiver alguma dúvida, você levanta a mão, claro, tem dúvida de acordo com a mensagem, né? Não vai perguntar outra coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Aí eu vou parar aqui e tentar responder, se eu puder, para vocês, ok? Se eu não souber responder, vocês sabem que eu vou falar simplesmente assim: irmão, eu vou estudar isso aí, depois eu te falo. Mas, se eu puder, eu vou tentar responder para vocês, ok? Então, dentro desse tema, se você tiver dúvida, você levanta a mão e pergunta. Se eu puder responder, eu o farei. Amém. Mas algumas pessoas têm uma ideia sobre céu e sobre o inferno, pensando que o céu, você morre e você já vai para o céu. Não, morreu, é crente, vai para o céu, não importa. São Paulo, eu fiz muitos cultos na periferia e, lamentavelmente, alguns desses cultos fúnebres que eu fiz, a pessoa às vezes estava com um balaço na cabeça, às vezes no peito, e porque tinha ido assaltar ou roubar alguma coisa, ou tinha ido fazer algum crime, e estava lá a quantidade de gente falando: ah, já está com Jesus no céu, né? Pois, Deus que julgará se está ou não está, mas naquela realidade é muito difícil a gente entender. Quando os Mamonas Assassinos, aí caiu o aviãozinho lá, e o pastor da mãe do Dinho falou: ah, ele era um bom homem, ele está com Cristo na glória. Depois que veio e surgiu Mamonas Assassinas no Brasil, nunca explodiu tanta homossexualidade como foi explodido após Mamonas Assassinas. Só você pegar o histórico você vai ver isso aí, né? E as pessoas defendendo essa situação. Bom, isso não é bem uma verdade. O Senhor Jesus disse que ninguém subiu ao céu, senão aquele que está no céu, o Filho do Homem. Amém? Amém, irmão? Amém. O que acontece então? O céu é um lugar real e você vai morar lá. Amém. Um pouquinho amém, acho que ninguém está acreditando aqui. O céu é um lugar real e você vai morar lá. Amém. Só que eu quero dizer uma coisa para você: se você tinha uma ideia que você vai morar por toda a eternidade lá, não é verdade. Você vai ficar um pouquinho de tempo no céu. Por quê? Porque você vai para o livro de Apocalipse e você vai ver que a Bíblia fala assim, que ele viu, João viu a nova Jerusalém descendo ataviada como uma noiva aqui para a terra. Então nós vamos ficar um tempo no céu, 7 anos para ser mais exato, que vai ser o período aqui na terra da tribulação e grande tribulação. E após isso, a igreja volta, os que forem para o céu. Mas também haverá um grupo que participará da segunda ressurreição, e a Bíblia diz que ai daqueles que estiverem na segunda ressurreição, você tem que estar na primeira ressurreição. Por quê? Na segunda ressurreição é quando o homem se encontrará com Deus diante do trono branco.
E aqui vem um outro segredo para vocês, para nós caminharmos juntos e entendermos. Ai do homem que estiver no trono branco. No trono branco não há salvação. No trono branco não haverá resgate de almas, apenas condenação. A igreja do Senhor acredita naquilo que nós chamamos de pré-tribulacionismo, que a igreja subirá antes do período da grande tribulação. Isso quer dizer que esse momento que nós estamos vivendo, essas dores, essa Covid e todas essas coisas que você tem enfrentado cotidianamente, desemprego, crises emocionais, depressão. Hoje nós estávamos ali buscando o Diego, nós fomos na padaria comprar pão e uma menininha bem bonitinha, mas bem gordinha, bem obesa. E aí eu estava olhando aquela situação e pensei comigo assim, falei com a minha esposa, na nossa época a gente era tudo magrelo, né? Quando você lembra aí da sua infância? Era tudo magrelo, os ossinhos tudo aparecendo, né? E a gente corria na rua suspendendo as calças, porque a gente corria o dia inteiro. Agora hoje eles ficam o dia inteiro dentro de casa, ali com seus videogames, com seus tablets, celulares ali, e eles estão se tornando criancinhas obesas, e com isso vem depressão, uma quantidade de problemas que vem sobre a vida das pessoas. E ao pensar dessa maneira, algumas pessoas, alguns crentes, e é por isso que o nosso título hoje é Unicistas a caminho do inferno. Alguns crentes e alguns unicistas já começam a dizer que isso aqui já é a tribulação. E alguns unicistas já começam a dizer que a pessoa morreu, já foi para o céu direto e já está com Jesus no céu. Chegam até a negar sobre a ressurreição. Que tá, vamos para 1 Tessalonicenses, filha, capítulo 4, que não está aqui no meu programa para a gente ver. Acho que é 17 em diante. 1 Tessalonicenses 4. Vamos voltar um pouquinho. Volta lá, deixa. Não, volta. Agora passou um pouquinho demais, acho que é 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quando a palavra fala aos que dormem, quanto àqueles que morreram, tá, irmãos? Ok? Para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu ou ressuscitou, nós cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aquele que neles dormiram. A ressurreição é real, irmãos. Não acredite nessa ideia, morreu já vai para o céu. Não. Jesus volta para nós quando a gente morre. Mentira, irmãos. Isso não tem um texto bíblico que ensina sobre isso. Não tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós também temos que crer que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que dele dormiram. Pode passar? Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, aos que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, a gente não vai para o céu primeiro antes daqueles que morrerem, mas primeiro virá o arrebatamento dos mortos. Vamos ver. Porque dada a ordem com voz de arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Amém. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Então a primeira coisa que a gente tem que jogar por terra é a ideia de que morreu já, Jesus já veio para ele. Jesus já veio por irmão. Não. Quando soar a trombeta, os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão. Depois nós seremos arrebatados os que estivermos vivos. Amém? Amém. E aí vem uma quantidade de especulação. Mas como é que pode? Lá, vamos usar um exemplo famosíssimo. Lá no Titanic, quando afundou o navio, muitos corpos não foram encontrados e os tubarões comeram alguns corpos. Como é que vai fazer isso? Não é o seu problema e nem o meu problema. Esse é um problema de Deus. Mas diz a Bíblia que a terra devolverá os mortos. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Primeira coisa que nós precisamos entender, então, o céu é real e nós vamos para lá. Amém. Está melhorando o amém. E nós vamos para lá, mas nós não vamos ficar todo o tempo lá. E segundo, que a morte, que também é real, ela tem
prazo de validade para quem serve a Deus. E o céu é maravilhoso. O João, no livro de Apocalipse, ele fala algumas coisas lindas. Depois o Carlos Moisés compôs uma canção, Além do Rio Azul, muito bonita, e fala dos muros de jaspe, ruas de ouro, mar de cristal, e começa a falar sobre a maravilha do mundo. Mas assim como o céu é lindo, ele é maravilhoso, ele é real, também nós precisamos levar em consideração que da mesma forma o inferno é também real. Ele é real. E o inferno, ele está preparado para o diabo e para os seus anjos. O inferno não é para você. Fala para o seu irmão assim, o inferno não é para você, irmão. O inferno não é para você. Não vai para lá não. Vai para lá não. Tanto lugar bom para ir, você quer ir para o inferno? A gente tem escutado muitos crentes falar assim, eu quando morrer, eu acho que eu vou para o inferno mesmo, não tem jeito para mim mais. Muito crente. E hoje nós estamos falando só para o unicista. Eu falo isso para vocês, já escutei muito unicista falando isso. Quando eu morrer, eu vou para o inferno mesmo. Amém? E nós precisamos compreender que, por mais que você assista alguns filmes sobre o inferno, antigamente, quando eu era criança, eu não sei se vocês que são cristãos desde pequenininho assistiram alguma vez, hoje chega a ser patético aquele filme, mas se vocês já assistiram Inferno em Chamas, algum de vocês já assistiram? Acho que não. Já assistiu? Hoje é patético, se você assistir lá no YouTube você vai dar risada, mas na época que a gente era criança, meu Deus do céu, aquilo era um filme de terror, né? E quantos outros filmes de terror talvez você já tenha assistido tratando sobre o inferno? E eu vou dizer para você algo, o inferno não é nem 10% daquilo que se mostra, ele é muito pior. Pensa, para você ter uma ideia simplesinha sobre o inferno, pensa alguma coisa que você tem muito nojo ou medo, alguma coisa. As irmãs que têm medo de barata, os irmãos que têm, os homens aí que têm medo de barata ou de rato, ou como se tivesse o irmão Newton aqui, tem medo de injeção, né? Pensa alguma coisa que você tem muito medo. No inferno você vai ser castigado exatamente com aquilo que te causa pavor. Deixa eu dar um exemplo. Tem medo de barata? Por todo o seu corpo, não é ali, eu vi uma barata, não, aqui no seu corpo. A barata entrando, saindo pela sua boca, saindo pelo seu nariz. Você tendo que tirar dos olhos para poder enxergar alguma coisa. Como se não fosse o suficiente ainda o calor infernal, o fogo, eu queimei, vocês sabem, eu queimei meu peito essa semana, e vocês sabem que nós homens é um pouquinho mais mole do que os outros, do que as mulheres, né? Eu já estava pensando, já estava vendo os céus abertos, eu vi os anjos me carregando, eu tinha medo de cantar volta Jesus, e foi uma queimadurazinha de nada aqui assim, você tem só uma faixinha aqui assim, só que queimou, e já dói. Você imagina todo o seu corpo, a sua pele se desfazendo por causa daquilo, como se não fosse suficiente, o inimigo te atentando e falando assim, ué, mas você não era crente? Porque o mundo não atenta a gente assim aí fora, mas isso não é nada, porque a gente simplesmente fala, não vou mais ali ver aquele sujeito. Ué, mas você não era batizado em nome de Jesus? Ué, mas você não estava pregando? O inferno, ele é real, só que ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Irmãos, se tem algo que nós precisamos colocar na nossa mente hoje é que nós não temos nada que ver com o mundo. Ontem eu passei no carro e uma senhorinha de idade, com muita dificuldade para andar e carregando uma santa enorme, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, aquele peso nas costas. Mas a gente não tem nada a ver com isso, ela que carrega os santos que ela quer carregar. E vai lá no Belém do Pará, aquela passeata dos sírios, vocês já viram aquilo lá? Que tem uma corda e eles têm que ficar ali e não pode largar a corda. As pessoas desmaiam naquele momento, o Pará é muito quente. Nessas visitas que eles fazem para Aparecida, nós não temos nada que ver com isso, irmãos. Nós não temos nada que ver com a pessoa que vai para a marcha para Jesus. Jesus não precisa de marcha, mas nós não temos nada que ver com isso. Nós temos que ver com a nossa salvação.
Assim como o céu é preparado para você e para mim, assim também o inferno é preparado para o diabo e para os seus anjos, e ele também é real. E nós precisamos escapar pela nossa vida. Se tem algo que nós precisaríamos ser egoístas hoje, é sobre a nossa salvação. E não se preocupar tanto. Ah, mas fulano? Ah, assim não. Eu tenho falado, por esses dias eu vou pregar aqui. E eu falei esses dias, acho que foi lá com a pastora Inês, eu não lembro quem estava visitando. E eu acho que foi com a pastora Inês no carro. Eu falei, eu quero pregar essa mensagem aqui. O que somos nós? Evangelistas ou doutrinadores? Porque as pessoas não sabem a diferença de Jesus para Genésio. E na nossa mente, a gente fala assim, batizou em nome de Jesus, tá bom. A pessoa, ela não sabe nada sobre a Bíblia. E a gente já quer enfiar o batismo nas águas em nome de Jesus, goela abaixo da pessoa, porque assim a gente vai salvar a pessoa. E quantos batizados em nome de Jesus você não vê aí nos cárceres, você não vê na prostituição, você não vê no adultério, você não vê no erro aí fora? Unicistas rumo ao inferno. E talvez, e aí só talvez, a culpa pode ser sua ou pode ser minha. Amém? Quem somos nós? Evangelistas ou doutrinadores? Que pegamos a pessoa num laço e obrigamos a batizar, agora salva a nova criatura. João capítulo 3 fala sobre ser nova criatura, sobre o nascer de novo. E ele fala sobre o nascer da água e nascer do Espírito, sim ou não? Sim. Mas nascer da água nunca foi, nunca será nascer do batismo. O batismo é simplesmente para perdão dos pecados. Amém? Amém. Amém? Irmãos, se vocês não estiverem entendendo, podem me perguntar. Eu não estou de maneira nenhuma banalizando o batismo aqui. Pelo contrário, se você quiser ser salvo, se você quer morar no céu, você precisa ser batizado nas águas em nome de Jesus. Porque é o único nome capaz de salvar o homem. Amém? Amém. O que eu estou dizendo é que não adianta batizar se a pessoa não nasceu de novo. E o apóstolo Paulo fala assim, mas vós já foram regenerados, ou seja, já nasceram de novo, através da lavagem da água pela palavra. Amém? Amém? É a palavra que te lava. É a palavra que te faz nascer de novo. É a palavra que faz você no meio do culto falar assim, ok, já entendi, e agora o que eu devo fazer? E aí vem arrepender-vos, cada um de vós seja batizado. Amém? Amém? Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. O céu é real. Jesus quer te levar para lá. O inferno é real e foi preparado para o diabo e para os seus anjos. O diabo, ao contrário de você e de mim, ele não tem mais direito à salvação, ele não tem como ser salvo. Ele não tem como se arrepender e falar, puxa vida, eu quero ir para o céu. Não, ele não tem como. Então ele, sabendo que para ele está preparado o inferno, então ele quer levar o maior número de pessoas que ele puder levar para o inferno, e ele quer envergonhar a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo da melhor maneira que ele puder fazer. Como? Simplesmente pegando o povo do Senhor e levando para o inferno. Vem para mim, Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, se não me engano, versículo 14, acho que é isso? Se meu povo que se chama pelo meu nome? Ou é segunda, mano? Eu acho que é segunda. Posso estar enganado aqui, também não estava. Isso mesmo. Se o meu povo que se chama pelo quê? Meu nome. Tem uma mensagem minha lá no YouTube que eu preguei sobre isso na pandemia. Depois eu quero convidar vocês a assistirem. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei pelos seus pecados e curarei sua terra. É engraçado aqui, né? Essa quantidade de verbos que tem aqui. Porque fala primeiro para o povo do... O povo do... Não é para outro povo. Esse texto aqui não está selecionado para as igrejas de uma maneira geral, por aí. Não, para o povo do nome. Mas simplesmente está aqui. Se o meu povo que se chama pelo meu nome for batizado, está tudo salvo. Não, aí começam os verbos. Tem que humilhar, tem que buscar a face, tem que se afastar dos maus caminhos. Então aí do céu, o Senhor ouve, perdoa e cura. Simples assim. Aleluia. Jesus está aqui essa manhã. Amém. E Ele está buscando um povo que se chama pelo nome, para que seja perdoado. Ele está buscando um povo que se chama pelo nome, para que
seja curada esta manhã. Ele está buscando por um povo que chama pelo nome, para que se humilhe perante a potente mão de Deus, exaltado ao Senhor. Irmãos, é que nós precisamos hoje derrubar por terra toda a ideia de que, já estou salvo. Quem te disse isso, irmão? Você precisa de Jesus. Amém, Jesus. Mas você já percebeu que o amém vai diminuindo? Você precisa de Jesus. Amém. E Jesus precisa de você. Amém. Mas você precisa ter esse nome que é sobre todo nome. Amém, Jesus. Esse nome que é maravilhoso. Glória a Deus. Só para que não haja dúvida, irmãos, existem 5 passos para a sua salvação que você precisa utilizar. Quem se lembra comigo? Primeiro, arrependimento dos pecados. Por isso que aqui ninguém manda aceitar Jesus, viu, irmãos? Você nunca vai ouvir nessa igreja. Quem quer aceitar Jesus? Hoje é o dia da promoção de Jesus. Está 3 Jesus por 10, está na promoção. Vem, aceita Jesus, compra. Vem dizer, não. Jesus não, você não aceita Jesus. Volto a insistir de novo. Eu não sei vocês, mas eu amo a Bíblia. E a Bíblia não tem um único lugar escrito para você aceitar Jesus. Pelo contrário, é Ele que nos aceita. É Ele que olha para nós e nos aceita. Então, você aqui precisa se arrepender dos seus pecados. Mas só que isso não vende, não é verdade? Que eu falo para você, quando você quer se arrepender do seu pecado, aí você vai ter que sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar para todo mundo, eu sou pecador mesmo, viu? Vocês precisam orar por mim, porque se eu falar. Mas a Bíblia diz assim, que todo aquele que confessa que não peca, é mentiroso. Amém? Amém. Arrepender dos pecados é muito diferente de aceitar Jesus. Porque você aceita Jesus. Meu pai conta essa história quando ele era evangelista, contava, né? Porque meu pai não conta mais. Se meu pai contar para você, escolhe, irmãos. Agora já está morto, meu pai. Meu pai contava essa história. E ele era evangelista ainda, lá nas Assembleias de Deus, e ele fazia um culto no lar, na casa dele. Então todo Luiz, lá no Nordeste, é Lula, né? Então meu pai era chamado Lulinha, né? Porque era Luiz. E aí meu pai fez um culto e foi lá um pessoal da macumba, lá, uma senhorinha lá que era macumbeira. E quando meu pai perguntou, quantos querem aceitar Jesus? Então a macumbeira levantou a mão e eu quero. E foi lá na frente, meu pai orou e aquela coisa toda. Meu pai passava todo dia de manhã por ela. Pastor, irmã! Pastor, irmã! Aí tinha uma outra macumbeira lá que falou, eita, você virou crente da igreja do Lulinha? Daí a mãe falou, eu não. É que ele falou para o senhor, pra você. Aí um dia meu pai estava passando todo feliz lá. Para o senhor, irmã. Lulinha, vem cá, meu filho. Quando você perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus, você estava falando para mim virar crente da sua igreja? Daí ele falou, agora a senhora é da nossa igreja. Ela falou, não, meu filho, eu já tenho minha religião. É que você perguntou quem quer aceitar Jesus. Quem é doido para não querer aceitar Jesus? Mas não quer saber da sua religião. Eu já tenho a minha. Mas Jesus não se aceita, irmãos. Jesus não é barato. Talvez você pergunte assim, o que eu tenho que fazer para ser crente? Negue-se a si mesmo. Não é barato isso, irmãos. Aleluia. Jesus não é barato. O evangelho barato é o evangelho morto. O evangelho de Cristo é aquele evangelho que você abre mão de tudo e simplesmente você o adora por aquilo que ele é. E se Deus me curar, eu adoro ao Senhor. E se eu for para o túmulo com a doença que eu tenho, continuo adorando ao Senhor. Porque ainda que toquem na carne, jamais poderão tocar no seu espírito, jamais poderão tocar na sua alma. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Exaltado é o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Qual é o segundo passo para ser salvo? Quem se lembra? Se o primeiro é arrependimento, o segundo? Batismo nas águas de uma maneira correta, em nome de Jesus. E por que nós falamos isso? Atos capítulo 2, versículo 38, versos Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 fala que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo em Atos 2, 38 fala que é para batizar em nome de Jesus. Por que nós falamos isso? Porque, irmãos, Atos 4, 12 diz, nenhum nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Diga. Acho que é crer, não é? Primeiro. Arrependimento, crer. Ser batizado. Isso. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E para isso você tem que crer.
né? E aí você precisa ser batizado. Exatamente. E por que nós simplesmente batizamos em nome de Jesus? A gente quer ser diferentão? A gente quer, não, vamos fazer uma coisa diferente. Não. É porque não tem uma única pessoa na Bíblia, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem uma única. Algumas pessoas chegam a afirmar assim, não, mas João batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não é verdade. Mas vamos dizer que batizasse. E o que aconteceu em Atos 19? Quando Paulo encontra alguns discípulos de João lá em Éfeso e fala assim, receberam o Espírito Santo quando creram? Note você. E aqui grave isso, crente, não insista. Paulo não pergunta assim, você já foi batizado no nome de Jesus? Que a Trindade está tudo errado? Ele não falou isso. Cuidado quando você fala, você está mandando mais gente para o inferno do que para o céu. Por isso que nós vamos pregar aqui, evangelizadores ou doutrinadores. É outra coisa que nós vamos falar. Cuidado. E Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele não fala, vocês receberam o Espírito Santo em algum momento de movimento, e de reteté, e de roda-roda, e de pula-pula, não. Quando creram, vocês receberam o Espírito Santo? A gente nunca nem ouviu falar que há o Espírito Santo. Como foram batizados então? No batismo de João, que algumas pessoas afirmam que o batismo de João era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que não é verdade. E aí Paulo fala para eles assim, que eles precisavam ser batizados em nome de Jesus, e eles foram batizados em nome de Jesus e foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 19. Nós batizamos em nome de Jesus, mas por que nós queremos ser diferentes, irmãos? É porque a Bíblia mostra que só há um batismo, que é em nome de Jesus. Terceira forma para sermos salvos, ou terceiro quesito, né? Na verdade são regras que você precisa preencher. Quem se lembra? Vocês estão afiadinhos hoje, está faltando um pouquinho, mas está afiadinho. Ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Não é língua estranha, irmão. Aqui nós não falamos língua estranha, nós falamos novas línguas. Língua estranha deixa os outros falar lá fora. Tem alguns papagaios de pirata que falam língua estranha. Já viram alguns papagaios de pirata nas igrejas por aí? Sempre fala a mesma língua. Passa ano e vai ano, e entra ano e sai ano, e fala sempre a mesma língua estranha, né? É um papagaio aquilo lá. Novas línguas. Quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, então isso começou a gerar uma turba lá embaixo, porque eles eram galileus, eram pessoas que não tinham acesso à realidade dos idiomas, eles eram pescadores, pessoas humildes, e começou a juntar uma grande multidão na porta da casa onde eles estavam falando em novas línguas, e alguém levanta a mão e fala, ei, não são eles galileus? Como é que nós ouvimos falar das maravilhas de Deus no nosso próprio idioma? E aí começa, Pagos, Medos, Elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Frígia, Panfilha, Capadócia, lá do Egito, vem de Cirene, de todos os lugares, 16 idiomas ao todo estavam sendo falado ali. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Espírito Santo não é espírito de condenação, irmão. Esse Espírito Santo que está por aí falando assim, olha, eis que eu vou te colocar no banco, eis que eu vou te jogar na cama, eu vou destruir você. Atos, depois para nós abrir isso, minha filha, coisa mais linda. Passa mais um, por favor. Pode passar. Ouviu-se uma multidão perplexa, cada um ouvia falar seu próprio idioma. Pode passar. A todos maravilhados são galileus que estão falando. Mais um. Então, como ouvimos cada um falar na nossa língua materna? Aí começa a falar as línguas, Pagos, Medos, Elamitas, pode passar. Frígia, Panfilha, Capadócia, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar o quê? As maravilhas de Deus. Não é as desgraças de Deus? Não. Não é as desgraças de Deus sobre o irmão? Ah, o irmão não veio no culto, Deus vai te castigar, olha, eita, Deus vai te castigar, vai te colocar no banco. Não é isso que fala? Não. Olha, Deus está me mostrando aqui, vem cá, ó, senão Deus vai te colocar no banco e vai passar e vai destruir a sua vida. Não é isso? Não. É que o Espírito Santo não é desgraça. Só tem um que quer desgraçar com a sua vida, que é o diabo, irmãos. Só tem um que quer acabar com a sua vida, que é o diabo. O Espírito Santo, ele quer te levantar, te colocar em pé. Porque caído nós já somos. Errado nós já estávamos. Aleluia. Em dor nós já vivíamos. Mas aí vem o Espírito Santo e reconhece em nós pecadores e começa a nos limpar e nos levantar. Então, irmãos, quer um conselho?
Grave isso no seu coração. Quando alguém começar a profetizar, revelar, falar em língua estranha por aí, porque aí sim é língua estranha, e começar a falar da desgraça do irmão que está do seu lado, pega a sua Bíblia e sai correndo desse lugar. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que quando foi derramado o Espírito Santo, começou a se ouvir falar das maravilhas de Deus. De uma forma clara e objetiva, no próprio idioma, lá dos árabes, dos judeus convertidos ao judaísmo, dos cretenses, de todos, e começou a falar. Então cuidado com isso. Cuidado com isso. É mais, se você quiser sair daqui hoje e sair e pecar por aí, vai em paz, peque. Só que lembre que o salário do pecado é a morte. Ninguém vai te parar no meio da rua. Ei! Deus está falando para você, não peca não, queridinho. Não peca, para você ver o que você vai aguentar. Você acha que o fato de você ter uma capa e ter sido batizado em nome de Jesus te permite você falar mal da vida dos outros? Porque eu não quero nem falar de pecado horrível, eu vou só falar o pecado da língua. É tão crente, é tão santo, que sai metendo pau em todo mundo e ninguém presta para você, só você é o santarrão e sai falando, e acha que vai morar no céu com uma língua desse tamanho? Tá certo que vai ter um banquete lá, mas com essa língua sua você vai comer tudo. Primeira coisa que você precisa levar em consideração, que o fruto do Espírito, o primeiro dele, quem se lembra? O primeiro fruto do Espírito, o primeiro sabor dele, porque o fruto é um só. Qual é o primeiro? Amor. Amor. Meu amor está demais hoje. Habilidade. O primeiro é amor. Ai, eu tenho o Espírito Santo, mas se o Flaviano for pro céu, então tá liberado, então qualquer um vai. Eu amo, mas a Nath, não. Eu quero ver, se eu ver a Nath no céu, eu vou falar, Deus, o que foi que aconteceu aqui? E quer ir pro céu desse jeito? Não, ame. Você não vai perder nada amando. Eu falei para minha esposa essa semana, o que você precisa entender é que amor não é igual a conivência, tá? Ser conivente com o pecado é uma coisa e amar é outra coisa. Deus nos ama. Deus ama você. Amém. Deus ama você. Amém. Mas Ele não é conivente com o seu pecado. Você quer pecar? Você vai morrer e vai para o inferno porque você pecou. Você se arrependeu? Deus continua te amando. Ele não quer, o inferno não foi preparado para o diabo, seus anjos e para aqueles que não querem agradar. Não, você vai para o inferno porque você desobedeceu ao voz do Senhor. Mas Deus ama você e Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer salvar a sua vida. Então, o que nós precisamos fazer? Arrependimento. Qual a quarta? Vocês estão indo bonitinho, né? Não, essa aí é a quinta. Vai a quarta. Nós falamos arrependimento, batismo nas águas em nome de Jesus, batismo com o Espírito Santo. Qual é a quarta? Eu acho que eu falei lá no 8, lá no Lucas. Não foi? Não falei lá? Viver em santidade, irmãos. E veja que cada uma dessas pedrinhas que a gente está falando aí, você já percebeu que o diabo, ele coloca a setinha dele? Porque a gente pensa que viver em santidade é carregar uma gravata igual essa aqui. Bem essa gravata do Lucas, olha que linda, deixa eu ver. Quarta-feira eu vim com uma outra que me deu, vocês que vieram aqui puderam ver minha gravata brilhante também. E hoje eu ganhei essa aqui. Mas gravata não é santidade. Gravata não é paletó. Gravata não é o saião que se usa por aí. Vocês mulheres têm que andar honestamente. Vocês têm que vir aqui na frente para dar o testemunho, cantar e não chamar atenção pelo corpo de vocês. Tem que chamar atenção pela palavra que vocês têm para Deus. Mas aqui nessa igreja ninguém está autorizado, nenhum pregador está autorizado a pregar saia, nenhum pregador está autorizado a pregar paletó, nenhum pregador está autorizado a isso, porque quando o pregador se dedica a pregar saia, pregar paletó, é porque não tem palavra para pregar, não tem o que falar, então vai falar besteira no ouvido das pessoas. Santidade não é o exterior seu, não é o que você veste. Claro que quem é santo sabe como se vestir, irmãos. Isso é óbvio. Mas santidade não é isso. Quantas você conhece por aí que usa um saião que limpa a igreja, não precisa nem de vassoura, porque o saião sai limpando a igreja e tal, e aquela coisa toda, só que tem uma língua infernal que não consegue salvar ninguém. Que tudo que vai falar é condenativo, é explorador, é maligno. Você pega, você faz um penteado no cabelo e vem toda bonita, e aí a irmã do saião fala, mas esse cabelo, vamos lá, né? É vaidade.
E aí você vai e faz a unha bem bonitinha para não ficar cheio de coisa. E daí, essa pintura é vaidade. Você quer ir pro céu com essa língua do demônio que você tem? Essa pintura, meu Deus do céu. Mas imagina se sabe disso, ela foi, não sei se foi para um retiro, e ela, ai pastor, eu não vou para a igreja. Ela é evangelista, dá uma olhadinha. Ai, eu não vou porque eu vou pintar minha unha. Aí eu falei para ela, vai pro inferno, assim não. Aí não foi isso que eu falei? Não, no dia seguinte ela me veio, pastor, eu falei, não quero nem conversa, deixa eu só ver sua unha como tá. Foi isso que eu falei para a senhora, não? Eu não quero nem saber do que a senhora veio falar para mim e tal. Eu quero ver a sua unha se ficou bonita. Amém? Ah, não, é que se pintou a unha vai pro inferno. Irmão, tem muito crente com a unha, com esse cabelo aqui, assim, o meu não dá para fazer mais, já deu para fazer mais, o meu não dá, que tem duas pontas no cabelo, cabelo tudo quebrado. Tem muito crente que tá aí, que, não pode isso, não pode aquilo, outro tem que dormir de roupa, porque se Jesus vier de madrugada, não pode ver você pelado. Ô crente! E isso eu tô falando para unicista, viu, irmão? Porque os que falam isso lá fora nem me interessa. Ah não, quando você for dormir, você não pode dormir de roupa ou sem roupa, porque vai que Jesus vem de madrugada. Tem gente que ensina isso. Só que aí tem uma língua do tamanho do inferno, irmão. E destrói a vida do outro. Tem um olho. Quando já receberam aqui em casa alguma pessoa, e aí eu quero falar só de crente de novo. Nós estamos falando hoje, unicistas rumo ao inferno, tá? E quantos, vocês que gostam de plantinha e tem a sua plantinha toda bonitinha lá, e daí vai um crente do aleluia, do glória, do reteté, do saião, e vai lá e pega na plantinha. Ai, que plantinha linda, no dia seguinte está morta a sua plantinha. Um zóio de Lula. Hã? Que vem um irmão, que nem veio o irmão Wilmer esses dias, todo feliz. Irmãos, no encontro de casais, não, eu preciso de uma oportunidade, eu tenho que testemunhar. Deus nos deu um carrinho, irmãos, agora a gente pode ajudar os irmãos. E daí, aí vem aquele que foi tirado, lá estava do lado do diabo, lá estava sentadinho no trono do diabo, e sai, brota. Comprar é fácil, quero ver pagar. Você acha que isso é palavra de crente? Você acha que isso é palavra de crente? O que diz a Bíblia? Para a gente se alegrar com os que estão alegres. Aleluia. E para a gente chorar com aqueles que estão tristes, exaltado ao Senhor. Aleluia, Deus. É que santidade não é isso aqui, irmão. Santidade não é a roupa, se você usa uma roupa cara ou uma roupa barata. Santidade não é simplesmente, você já deve ter presenciado isso que eu estou falando aqui, não é nada inventado, você sabe disso. Quantos pastores você já recebeu na sua casa e ele foi lá visitar você? Os que visitam, né? Porque muitos deles já nem visitam mais. Ai, irmão, eu não quero comer porque eu estou jejuando. Santidade não é isso. Santidade não é nada. Quer um exemplo bem pobre de santidade? Santidade é como o seu suor. Que quanto mais você se esforça para agradar a Deus, mais você vai exalando santidade. E o suor não é um cheiro muito gostoso, não é verdade? É um cheiro meio ruinzinho, né? E aí vai incomodando aqueles que não são santos. Porque quem é santo não se incomoda. Ah, só ele é crentão agora, só ela é crentona agora. Não, irmãs, eu não estou banalizando aqui não. Antes que você pense, o pastor está banalizando a fé. Não estou banalizando. Eu acho até que é mais fácil servir a Deus com um monte de regra. Não pode isso, não pode aquilo, outro, não pode. Eu acho que é mais fácil a pessoa ir para a igreja por medo do que pela liberdade. Mas quando nós olhamos a Bíblia diz assim que foi para a liberdade que Cristo te chamou. Glória a Deus. Foi para isso. Não, eu não estou banalizando. Você quer usar saia, use saia, mas pensa comigo, entenda isso. Você não vai para o céu porque você está usando saia. Verdade. Quer usar gravata? Use gravata, mas entenda isso, você não vai para o céu porque você está usando gravata. Você quer usar camisa social e uma camisa por baixo porque para ninguém ver o seu corpo? Use. Só que você não vai para o céu por causa dessa camiseta que você está por baixo. Você quer dormir de roupa porque Jesus vem de madrugada? Coitado então do japonês, porque quando é madrugada para nós é dia para eles, né? Então, né? Faça isso. Só que você não vai para o céu por causa disso. Isso não é santidade. Santidade é o que sai da sua boca, porque você vai só dar aquilo que você tem. A Aleluia. boca fala o que o coração está cheio. Você só vai dar. Então não adianta nada. Ai, aleluia. Oh, ei, não adianta nada isso. E você chegar na sua casa e começar a maldizer a sua família. Começar a
amaldiçoar a comida, porque ele coloca lá o arroz, o feijão e tem lá um ovo frito. Meu Deus, mas essa comida, que joga isso fora. Não, isso vai ser crente. Permitir que os filhos maltratem a esposa, permitir que os filhos maltratem os pais, isso não é santidade, isso é só o espírito que você tem dentro de você, unicistas rumo ao inferno. Jesus está aqui esta manhã para perdoar os seus pecados, para perdoar os meus pecados. Qual é a quinta coisa? Permanecer até o fim. Batiza, abandona. E a pessoa fala, não, mas ele foi batizado. Tem que permanecer. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus é bom, não é mesmo? Amém. Deus é bom. Amém. O céu foi para você, mas o inferno é para os demônios. E você não é um demônio, você é uma bênção. Você não é nem jumenta, tá? Porque alguns falam, mas Deus usou até um jumento, por que não pode usar? Porque você não é jumento. Deus não é jumento. Você está na dispensação da graça. Quando o jumento foi usado, não havia nem lei ainda. A lei estava sendo formada. Então para. O céu foi preparado para você e nós vamos morar lá. Aleluia. Vamos, em nome de Jesus, vamos morar lá. Amém. Mas você tem que permanecer firme até o final. A gente não vem na igreja porque simplesmente a gente gosta do café. A gente não vem na igreja porque vai ter almoço, a gente não vem na igreja porque está calor, a gente não vem na igreja porque, eu gosto dessa igreja porque canta hino da harpa, não, eu gosto da outra porque canta worship. Não, a gente não vai na igreja por causa dessas coisas, a gente vai na igreja porque, quão bom e quão maravilhoso é quando os irmãos convivem em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, que passa sobre a barba, que desce a orla e as vestes de Abraão, Arão é o profeta, o sacerdote, porque dali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. E quando as pessoas fazem carreatas ou fazem viagens para Israel, porque de lá o Senhor ordena a bênção da vida. Não é de lá que o Senhor ordena a bênção. A bênção para a nossa vida veio de Israel, mas o que tem bênção e vida para sempre sobre a sua vida é sobre comunhão. Sobre a maneira com que você trata o seu irmão. Aqui, graças a Deus, não acontece isso. Mas quantos lugares você já foi que está sentado num lugar e daí chega o irmãozinho e senta perto da pessoa e a pessoa pega e disfarçadamente muda de lugar e senta no outro canto e está pensando que vai para o céu. Estou sentado aqui na frente, aí a irmã Lúcia vem aqui, não vou ser, e vai lá para o outro lado. Como assim? Aqui, graças a Deus, não acontece isso. Mas quantas vezes você já viu isso? Que a gente daqui a pouquinho vai comer e está a comida ali simples, agradável, e a pessoa começa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Meu irmão, não gosta, não come. Mas não adianta você ficar falando. O irmão ou a irmã que fez aí fizeram com amor, e foi tudo que eles fizeram, da glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Tudo bem você não gostar de alguma coisa, aliás, eu não acho que seja tudo bem, mas isso é um outro problema pessoal de cada um. Mas você passa a ter um problema com a igreja quando você não gosta de algo e começa a falar para você, não. O irmãozinho, a irmãzinha que fez ali, ela fez com carinho, fez com amor. E a gente tem que amar o nosso irmão. Se você passa por cima, entrega outra coisa. E assim nós vamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Permanecer até o final, irmão. Aleluia. Nem sempre vamos ter mensagens bonitas e agradáveis que vai fazer as pessoas ficar felizes. E muitas vezes nós vamos sair tristes. Porém, o que nos une aqui é a palavra de Deus. Amém. Pensando dessa maneira, uma vez que nós já conseguimos entender o que é céu, o que é inferno e quais são os quesitos para nós irmos para o céu, eu quero agora começar a falar para vocês sobre o porquê muitos unicistas não irão para o céu. Primeira coisa que você precisa saber, e eu preciso saber, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Verdade. Quantos têm compromisso com Deus? Aleluia. Então Deus tem compromisso com você. Você não tem compromisso com Deus? Você faz as coisas na medida do possível. Se der eu vou, se não der eu não vou. Se der eu canto, se não der eu não canto. Quando é para orar, se der eu oro, se não der eu não oro. Você não tem nenhum compromisso com Deus? Deus não tem nenhum compromisso com você. Não espere. De uma maneira mais simples. Deus nunca tem bênção pouquinha. Deus sempre tem bênção. E Ele, diz a Bíblia Sagrada, que Ele derrama a chuva para os justos e para os injustos. Deus. Sim. Bom, mas vamos pensar que no dia de hoje, Deus só tem uma bênção aqui na igreja.
Deus fala para o anjo assim, ó, só entrega uma bênção só, vê lá para quem que você vai entregar, mas é só uma, não tem duas bênçãos. Deus só vai entregar a bênção para aquele que é justo e que tem compromisso com ele. Sim, verdade. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Esse é o princípio que nós precisamos compreender. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quantos unicistas carregam a Bíblia e são desigrejados hoje em dia e não tem nenhum compromisso com Deus? Porque eu demonstro meu compromisso com Deus com o meu amor pelo próximo, irmãos. Não é o que diz a palavra do Senhor? Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo Como a ti como a ti mesmo. mesmo. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Quantos unicistas que estão aí cantando, orando e aquela coisa toda, então sobe para o monte, desce do monte, revela e isso, aquilo, aquilo outro, e vivem uma vida sem compromisso com Deus, e simplesmente vivem uma vida de qualquer jeito. Nós lemos agora há pouco, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse povo é o que precisa se humilhar, esse povo é que precisa consertar, esse povo é que precisa mudar a sua perspectiva. E por que isso? Porque não há nenhuma salvação, irmãos. Atos 4,12, filho. Não há nenhuma salvação para o homem se não for através do nome. Olha lá. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Poderia não estar escrito isso aqui, e daí eu podia falar para vocês, olha, batizem-se no nome do Wagner, vocês vão ser salvos da mesma forma. Mas não, só tem um nome pelo qual nós devemos ser salvos, e é o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mas muitas pessoas que carregam esse nome. Eu conheci um amigo meu, um abraço para ele, se ele estiver assistindo o Diogo. Ele estudava comigo, e eu preguei a unicidade para ele, e ele entendeu, e ele saiu por aí. E todo batismo que ele fazia, ele batizava em nome de Jesus. E ele batizava. Não. E daí ele falou para mim, pastor, eu estou batizando em nome de Jesus. Eu falei, mas você é o mais sem vergonha do que eu já vi na minha vida. Nem você tem o nome de Jesus, você quer dar remédio para os outros, se você não tomou remédio. Amém? O nome é tudo que nós temos, irmãos. Nós não temos nada. Hoje nós estamos aqui nesse salão bonitinho, cantando, tocando, mas amanhã nós podemos estar na rua ou na sua casa fazendo culto, porque a gente não tem mais onde pregar. Não tem mais salão. Amém? Amém. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã a gente pode estar ali naquela garagem fazendo culto. Amém? Isso não é nada. Cadeira, microfone, instrumentos, isso não é nada. Agora, você pode perder tudo, menos o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Esse nome é sobre todo nome. Amém. E quantas pessoas estão negligenciando o nome de Jesus e andando simplesmente por aí de alguma outra forma, sem compromisso com a verdade? Verdade. Porque não é isso que diz a Bíblia? E conhecereis a verdade, e a verdade é ela que te liberta. O compromisso com a verdade nos faz caminhar na presença do Senhor. O radicalismo, uma outra coisa que está levando as pessoas, os unicistas para o inferno, o radicalismo sem amor e compaixão pelas almas, é puro exercício de hipocrisia. É puro exercício. Um radicalismo, não, porque eu sou no nome, não, é porque eu sou. Mas aí às vezes não tem coragem de dar uma carona por mão para levar ele na igreja. Aí acaba o culto, tá aquela chuva, aquele frio, e o pastor diz, vamos irmão, vamos embora, porque eu preciso fechar a igreja, vai embora, e não está nem preocupado como as pessoas vão chegar nas suas próprias casas. E fala do amor de Deus. Que muitas vezes quer, não importa se a igreja está sadia ou se ela está doente, mas tem que seguir o ritual da ceia e tem que dar pão e vinho para todo mundo, porque senão não vai fortalecer. Onde que a Bíblia diz que ceia é para fortalecer alguém? Fortalecer alguém, eu tomava quando era criança, e acho que você também, aquela emoção de Scott e eu estou de fontura. A ceia não. A ceia é para quem é crente. Se tem crente, toma ceia. Se não tem crente, não toma ceia. Acabou. Simples assim. Amém? Amém. Mas se não der a ceia, então aí não é para o homem, então ele se vira porque ele tem que se examinar. Sim, mas se são ovelhas, e aqui está o pastor, eu tenho responsabilidade com a sua alma, eu tenho que cuidar de você.
Essa é a minha função, cuidar de você. Aí nós somos radicais. E encontra lá uma pessoa que é trinitária, que não conheceu a palavra, não conheceu, não, enfim, e nem com a paz do Senhor a gente quer cumprimentar, porque, não, é jugo desigual, você não vai casar com ela. Vai ler o que significa jugo desigual? Ah, não, é que aí não pode. Mas quem disse isso para você? Quem disse isso? Nós crentes, tem crente aqui ainda hoje? Amém. A gente cumprimenta com a paz do Senhor até o ímpio, irmão. Porque a Bíblia diz que se ele não tiver paz, a paz volta para você. Você não está jogando pérola aos porcos. Até ímpio se cumprimenta. Deus abençoe para todo mundo. E todo mundo é nosso irmão. Ah, não, mas aquele lá não é meu irmão. Não é seu irmão? Talvez ele seja mais seu irmão do que você imagina, porque talvez está os dois caminhando rumo ao inferno juntinho. E daí lá no trono branco você vai querer dizer para o Senhor: Senhor, mas no teu nome eu profetizei. E ele não valeu de nada a minha profecia. Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio. Expulsar demônio, meu, pelo amor de Deus. Um cara que expulsa demônio não pode ir para o inferno. E o Senhor fala o quê? Ai, nem te conheço. Você volta para nós, Mateus 7, 21. Eu gosto muito desse texto porque existem coisas fantásticas nesse texto, quer ver? Nem todo aquele que diz senhores, 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 senhores. É isso que está escrito ali? Não, está escrito Senhor, no singular. É um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Então, vai entrar no reino dos céus. Lembra que nós já falamos aqui sobre o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Cristo. Nós já falamos sobre isso aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai alcançar a salvação, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, Senhor. Foi no teu nome. Não foi no teu nome que eu expulsei demônio. Quer fazer o teste? Quer fazer o teste? Se tiver algum caçador do demônio aqui, tenta expulsar o demônio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você ver. Tenta. Faz o teste. É bíblico, irmãos, é só isso. A pessoa está endemoniada e vai lá e põe a mão. E pode ser demônio ou pode ser um estado psíquico alterado, não tem problema. Vai lá e põe a mão. Para ver o que acontece. E você vai ver que não vai acontecer nada. Por quê? É só esse nome que tem poder. Em meu nome expulsaram demônios, diz o Senhor Jesus. Amém? Senhor, eu não expulsei o demônio no teu nome. Eu não realizei muitos milagres. A pessoa estava com câncer e nós oramos e ela não vomitou o câncer, Senhor. Senhor, a pessoa estava assim e ela não fez assado e Deus não curou. Como é que agora? Eu estou aqui na fila daqueles que vão para o inferno. Como é que é isso? E o Senhor vai falar o quê? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Eu gosto daquela frase lá em cima lá. Então eu lhes direi claramente. O Senhor Jesus, ele não fala assim. Então o Pai vai falar claramente. Então o Espírito Santo vai falar claramente. O próprio Jesus, que prometeu: eis aqui estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco. Amém. Esse Jesus que está conosco e que está vendo você aí agora. Aleluia, Pai. Ele vai dizer: eu não te conheço. Nunca te conheci. Ah, mas eu estava na igreja. Eu não te conheci. Ah, mas eu cantava. Eu não te conheci. Senhor, mas eu era um pregador. Peraí, Jesus. Eu quase mudei o nome da igreja. Em vez de ser Espaço Pentecostal, quase coloquei Wagner Teruel. Né? E como assim não me conheceu, Jesus? O Senhor... Percebe você? Percebe você? Que muitas pessoas que se dizem e que têm o nome do Senhor Jesus, talvez receberam o nome por sua culpa, porque você obrigou ela a ser batizada, você obrigou a pessoa a caminhar dessa maneira, mas que nunca conheceu. Eu e você precisamos fazer com que o povo conheça Jesus. Aleluia. Eu e você precisamos fazer com que o povo queira a Jesus. O radicalismo sem amor e compaixão pelas almas é hipocrisia. A outra coisa que eu quero falar para você, que pode te levar para o inferno: o isolacionismo. E bom que nosso irmão Júnior falou aqui essa manhã sobre isso.
sobre a placa da igreja. Cuidado com o isolacionismo, irmãos. Cuidado. Também, cuidado com onde você anda, mas cuidado com o isolacionismo. Ah não, é porque eu aprendi que a minha igreja, que para ir para o céu tem que ser pela minha igreja. Que é só a igreja A ou B que é a certa. Não, irmãos. A igreja é um corpo. E apesar de não haver vitalidade no dedo mínimo da mão, ou no dedo mínimo do pé, não é de lá que está a sua vida, né? Você pode viver muito bem se você perder um dedinho do pé. Você pode viver. Apesar de não haver vitalidade ali, porque a vitalidade está onde? Quem se lembra? Está aqui? Não é isso? No nosso cérebro. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. É Cristo. Então a vida da igreja está quando o cabeça está na igreja. Caso contrário, nós somos meramente zumbis. E quantos crentes zumbis você não conhece por aí? Que andam, eu sou batizado em nome de Jesus, eu sou crente, e são zumbis e o cabeça não está nem perto, porque naquele dia ele vai falar, afasta de mim que eu nunca te conheci. E por quê? Porque promove o isolacionismo. É bem verdade, irmãos. É bem verdade que é muito difícil essa questão, mas vocês se lembram, os que estavam conosco na inauguração da igreja, há 5 anos atrás, só aqui em Curitiba, nós mandamos 42 cartas para igrejas, convidando os pastores unicistas para estar conosco na inauguração da igreja. Apareceram apenas, acho que foi 3 igrejas só que apareceram, das 42 que nós convidamos. Porque o isolacionismo faz isso, faz com pensar que você é o senhor da verdade, você é o senhor da razão e vive a sua própria vida. Mas sabe o que acontece com o isolacionismo? O isolacionismo gera heresia. E aí você começa a pregar coisas que a Bíblia não ensina você a pregar. E aí você começa a falar coisas que a Bíblia não manda você falar. Sabe o que mais acontece com o isolacionismo? Ele gera sectarismo. Não, porque se não pisar junto comigo aqui, não está comigo. O isolacionismo começa a gerar surdez espiritual. E aí você começa a ouvir o caminho da salvação, mas você está tão isolado nos seus conceitos, nos seus primados, que você não consegue ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Aleluia. O isolacionismo gera confusão mental. Quantas pessoas estão confusas aí hoje em dia? Porque simplesmente são isolados. Que se pergunte ao reverendo Moon, que se pergunte a tantos outros evangelistas do passado, que fizeram grandes obras, mas resolveram se isolar. Que se pergunte ao William Marion Branham, do Tabernáculo da Fé, e tantos outros. Que se pergunte a Carlos Moisés e ao Zé Luiz do Voz da Verdade. Por causa do isolacionismo dele, simplesmente começa a falar assim, não, tem muito unicista que são agente secreto nas igrejas trinitárias. Isso não existe, irmãos. Que se pergunte a essas pessoas que decidiram se isolar no seu mundinho religioso e traçar metodologias de salvação que não são verdadeiras. Só há um caminho para a salvação, que é estar debaixo da presença do Senhor. Vamos de novo para a 2 Crônicas 7,14 mais uma vez. De novo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí que vem o que eu e você precisamos fazer, irmão. Se humilhar, nós precisamos baixar um pouquinho mais. É muito bom ser unicista, irmãos. Sim ou não? Aleluia. A gente conhece o nome do Pai. A gente conhece o nome do Filho. A gente conhece o nome do Espírito Santo. É muito bom ser unicista. Mas isso não pode te servir de poder. Que eu sou melhor do que os outros. Não, você precisa Se humilhar. e depois precisa Orar. Fala para mim, unicista. Quanto você tem orado? Esses dias um reclamou para mim. Eu gostei do Daniel, que Daniel veio aqui na pregação dele sexta-feira. Ele falou assim, é bom que a gente ora bastante. Mas esses dias veio assistir um culto aqui unicista. E aí ele foi embora e falou, vocês oram demais na igreja. Eu falei, realmente é um pecado orar. A Bíblia fala, orem pouco. Não está em 1 Tessalonicenses 5,17 dizendo orar sem cessar. Está falando assim, ora pouquinho. Não precisa ficar falando tanto com Jesus assim. Vocês ficam incomodando Jesus desse jeito. Amém? Mas se humilhar e Orar. Quanto de oração você tem feito? Durante o dia? Dia que não tem culto.
Quanto de oração você tem feito? Agora faça um equilíbrio aí na sua mente. Um equilíbrio. Você ora quanto? Agora, de quantas pessoas você falou num dia só? Porque orar, vamos dizer que a gente orou 10. Mas se a gente orou 10, a gente falou pelo menos de 20 pessoas. Ah, porque fulano, Beltrano, Ciclano, isso e aquilo, aquilo outro. Sabe, irmãos, eu vou contar um segredo para vocês. Lá na igreja de Mogi eu tinha isso e eu acho que vai ser bom a gente colocar aqui em algum momento. E eu vou falar para vocês. Pessoas importantes falam sobre negócios. Pessoas comuns falam de coisas. Coisas comuns. Panela nova comprou, sapato novo, carro, enfim. E pessoa medíocre fala de pessoas. Gravem isso. A mediocridade está quando você quer simplesmente falar da vida dos outros. E eu não estou falando nem de bem ou mal, eu só estou falando de falar da vida dos outros. Aí vem a mediocridade. Você quer falar da vida dos outros? Ora um pouquinho mais. Ora 20 vezes e fala 5 vezes da vida dos outros. Tá bom, você vai encontrar um equilíbrio, daqui a pouquinho você vai parar com isso. Mas pessoas importantes falam de negócios. Pessoas comuns falam de coisas, de conquistas. E pessoas medíocres falam de pessoas. Amém? E se ele buscar a minha face, não as minhas faces, não está no plural aqui, ó, está no singular. Se ele buscar a minha face, orar e falar: Senhor, eu quero mais e mais estar na tua presença e afastar dos maus caminhos. Ei, a gente quer morar no céu, sim ou não? Sim. A gente é homicista, sim ou não? Sim. Mas se o seu pé está te levando para o caminho mau, se o seu pé está te levando para caminhos tortuosos, se o seu pé está te levando para tudo aquilo que fala em Salmos capítulo 1, você, sinto muito lhe dizer, você não pode ir morar no céu. É duro, né? Porque a Bíblia fala umas coisas terríveis, porque daí ele fala, porque só depois que você fizer isso, eu vou te perdoar. Só depois que você fizer isso, eu vou te ouvir. Só depois que você fizer isso, eu vou curar você. Então, cuidado o pezinho onde anda. Cuidado olhinhos o que vê. Cuidado boquinha o que fala, mãozinha o que pega. Por quê? Porque se afastar dos maus caminhos, aí sim, afastou dos maus caminhos, dos céus eu o virei. Glória a Deus, aleluia, Pai. Eu fui criado, irmãos, dentro do, graças a Deus, dentro da igreja. Eu só não nasci, minha mãe só não me fez eu nascer dentro da igreja. Eu acho, né? Eu acho que eu nasci no hospital. Nasceu. É, eu sei. Eu só não nasci dentro da igreja, mas de resto, já fui para a igreja obrigado. Você vai para a igreja. Ah, eu não quero isso, você não tem que querer. Aí você vai, já fui para a igreja obrigado. Já falei para vocês que minha mãe, tudo que ela encerra, eu te dou uma surra. Então, a frase da minha mãe, o encerramento das frases da minha mãe, eu te dou uma surra. Eu te corto na cinta. Então, fui criado dentro da igreja. Andei por todos os lugares que eu pude andar dentro da casa do Senhor, conhecia o Senhor, recebi o Espírito Santo aos 7 anos de idade, aos 9 anos de idade fui batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo e até hoje eu persevero amando esse nome que é sobre todo nome. Amém. Mas sabe de uma coisa? Que ao olhar esse texto, eu entendo e eu vejo que muitos de nós, apesar de ter nascido dentro da igreja, nós temos dificuldade de se afastar dos maus caminhos. Nós temos dificuldade. Numa reunião de oração? Ah, não. Ah, mas numa reunião onde a gente vai conversar e a gente vai descer a lenha nas pessoas, aí vamos estar lá. Numa reunião de estudo da Bíblia? Ah, não. Nós estamos terminando aí, estamos estudando aqui, fazendo teologia aos sábados aqui. Ah, não, não vou estudar teologia, não vou estudar a palavra de Deus. Mas numa reunião, ah, nós vamos hoje, porque nós vamos falar no seu dia. Aí nós vamos estar. Afasta do mau caminho. Olha por onde você tem andado. Se você não quiser ir morar no céu, beleza, continua andando. Mas se você pensa assim, não, eu quero ir morar no céu, se afasta. Antes de você sair da sua casa, pergunta, esse caminho que eu vou é bom ou ele é ruim? Porque às vezes até o caminho que você acha que é bom, diz a Bíblia em Provérbios assim, há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas seu final é destruição. Até esses caminhos. Amém? Amém. Cuidado. Jesus ama você. Amém. Para que você possa ser ouvido por Deus, perdoado e curado, você precisa cumprir primeiro os quesitos. Tem que ser do nome. Aleluia. Tem que ser
Do Do nome. nome. Segundo, tem Humilhar. que se humilhar. Terceiro, Orar. depois, Buscar. isso. E te afastar do mal. Amém? Esse povo entende de português aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Estamos caminhando para o final. Existe um problema muito sério nos púlpitos de igreja unicista. E eu oro a Deus para que isso não aconteça aqui nos nossos púlpitos. Pregadores, cuidado com o que você prega. Cuidado. Púlpitos unicistas estão sendo contaminados com pregadores trinitários pregando. E eu não falo contaminado porque eles são uma praga ou são... Não, eu falo simplesmente porque não crê como você crê. Deixa eles pregar lá onde eles querem pregar. É só isso. Mas cuidado para que isso não seja influência sobre a sua vida. Cuidado. Irmãos, que Deus vai te abençoar. Quantos creem que Deus vai te abençoar? Amém. Fala assim, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. Então, pregadores, vocês não tem que vir aqui no púlpito e falar Deus vai te abençoar, porque você já sabe que Deus vai abençoar o povo. A não ser que você tenha uma mensagem, Deus vai amaldiçoar você hoje. Aí você pega. Mas se você não tem essa mensagem, você não vai ter essa mensagem, não precisa pregar isso. Mensagem de autoajuda, mexer no ego da pessoa. Vocês sabem disso, as irmãs sabem disso. E todas as vezes que eu vou perto de vocês, quantos aqui já não receberam um elogio meu? Ah, você está bonita. Ah, você aí, os irmãos vêm aí todo elegante. Oh, meu Deus do céu, ninguém me falou que tinha que vir bonito hoje. Elogio a gente faz daqui para baixo, aí, na hora do almoço ali. Na hora da comunhão você vai lá e abraça. Mas aqui em cima só se prega a palavra. Mas quantos púlpitos estão sendo corrompidos porque as pessoas começam aí, olha, Deus vai abençoar você, hoje é o dia da sua vitória. Mentira, irmãos! Mentira! E por que é mentira? Porque a Bíblia não corrobora com isso. O dia da tua vitória é quando você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Quando você fala, pastor, ei pastor, eu quero ser batizado, não importa se está 4 graus de frio lá fora, eu quero ser batizado nas águas em nome de Jesus. O dia da sua vitória é quando você começa a falar em novas línguas e ser cheio do poder de Deus. Aleluia. O dia da sua vitória é quando você entende que isso aqui não é santidade, que isso aqui não é santidade, que a santidade ela é simplesmente um suor que você vai contaminando o pecador e ele fala, epa, não dá para ficar perto de epa, esse crente não dá, mas aqueles que são de Cristo simplesmente têm um bom cheiro de Cristo. Amém. Porque Paulo fala sobre isso, que para uns é cheiro de morte, mas para nós é cheiro de vida, exaltado ao nome do Senhor. Deus vai te abençoar quando você verdadeiramente permanecer firme. E você vir, aí tem algumas irmãzinhas nossas, que pela graça de Deus ele tem essa rampa, e elas vêm, muitas vezes já não sobe a escada, preferem dar a volta na rampa, e vêm cansadinhas, tadinhas, e vêm para o culto, mas aí o Senhor olha de lá dos altos céus e fala assim, está perseverando. Apesar da saúde já enfraquecida, apesar dos problemas já cansando as pernas, pesando, mas estão perseverando na presença do Senhor. Esse é o dia da sua bênção. Agora, bênção não é negócio, que eu falo, olha, eu tenho uma bênção aqui, quem quer a bênção? Pega a não, bênção não é negócio. Os púlpitos estão sendo contaminados, porque em vez de se louvar a Deus, como nós cantamos aqui, Ele é exaltado. Em vez de se cantar isso, começa a falar, você é um espelho. Que espelho você é? Coisa nenhuma, irmão. Que em vez de orar a Deus e começar a adorar e exaltar ao Senhor, começa a cantar músicas que só massageiam o ego do sujeito, que só faz com que a pessoa fique, ai, que bom, e não sei o que, e sai da igreja e vai para o mesmo pecado, e vai para o mesmo erro. Unicistas rumam ao inferno, porque simplesmente estão querendo fazer parcerias com o mundo na igreja. Simplesmente isso. Não. E antes que você peque aí, fazer parceria com o mundo, irmãos, não é colocar as luzinhas que nem os nossos jovens fazem aqui, não. Isso daí é que a sua língua é felina, a sua língua ainda não é sarada. Mas quando os jovens colocam as luzes aqui, quando os jovens colocam ambiente aqui, preparam o ambiente, é porque o culto é dos jovens para Deus, não é para você. Então antes de você pecar e ficar simplesmente mastigando ódio dentro da sua boca, onde você viu isso é pecado, e antes de você falar isso, seja crente. Aleluia. Porque o inferno vai estar cheio de praguejadores.
O apóstolo Paulo fala assim: olha, se o meu irmão fica condenado, eu vou usar um termo aqui, o segundo Wagner, mas Paulo usa esse termo: se meu irmão ele fica bravo porque come carne, eu simplesmente não como carne. Ele não falou que ele ia parar de comer carne, ele falou que aquele irmão nunca mais ia ver ele comendo carne. Foi isso que ele falou. Amém? Amém. Existem coisas que é sua no seu secreto, né, Flamengo? Existem coisas que é sua, só sua, lá dentro da sua casa, no seu íntimo, que você não tem que ficar falando para ninguém. Eu sou mais crente porque eu faço isso. Não. Você é crente porque você tem que ser crente. E porque Jesus está vindo. Aleluia, Pai. Músicas ruins. A pessoa não vem o dia inteiro, a semana inteira na igreja, não aparece, não tem um louvor, não tem uma adoração, não tem nada, mas tem que entregar uma revelação para alguém, porque senão não é crente. Que isso, irmão? Que isso? Caminhando junto com o mundo, andando exatamente como o mundo anda, fazendo exatamente o que o mundo faz. Mas o que diz a palavra do Senhor? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este que permanecerá para sempre, que viverá para sempre, que estará para sempre na presença do Senhor. Não ama o mundo. O mundo está repleto de bajuladores. Sim ou não? Sim. O mundo está repleto de bajuladores. O mundo está repleto de pessoas que simplesmente usam a sua boca para bajular, para agradar, mas não agradam ao Senhor. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Veja para mim, filha, por favor, aí Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja aqui, é muito bom receber um agrado, sim ou não? É muito bom receber a pessoa: nossa, que coisa linda, oh, que maravilha, você arrumou o cabelo, você está com roupa nova. É muito bom receber um agrado, mas a sua boca precisa confessar a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. A Ele todo o pragmatismo de adoração que nós possamos dar a nós somente a misericórdia do Senhor. Você não merece nada, eu não mereço nada, mas a misericórdia do Senhor é que tem nos abraçado e cuidado de nós. Amém? É a misericórdia do Senhor que tem cuidado conosco. Então, quando nós formos abrir a nossa boca, seja para adorar o Senhor. Lá em Atos capítulo 16, versículo 31, o apóstolo Paulo fala para o carcereiro assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Essa manhã, o que Deus nos trouxe aqui é para que nós criemos uma consciência. Deus só tem um caminho para a salvação. Não tem dois caminhos. Não há dois caminhos para ser salvo. Para ser salvo, você precisa crer e receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho. Você precisa receber o nome de Jesus na sua vida. Só existe um caminho. Porém, você precisa entender que nada disso acontece se você não crer. Então, antes de ser doutrinador, antes de ser pragmatizador na vida das pessoas, pregue o amor. Amem as pessoas. Zelem. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, muito difícil. Eu acho que não vou viver esse momento. Mas se Jesus não vier, quando o Felipe, quando o Isaac forem pastores, eles talvez vão viver esse momento. Eu acho que a gente não vai viver, mas eles vão viver. Em que as pessoas vão querer entrar de mãozinha dada na igreja sendo do mesmo sexo. Em que as jovens na igreja vão estar na igreja, vão estar ouvindo a palavra e vão engravidar de gravidezes indesejadas e vão querer fazer aborto aí. Isso vai acontecer, irmãos, isso vai vir parado na igreja. Não tem o que fazer. Se já não tem. Não adianta cochichar, eu te escuto. Olha, irmão. Se já não tem. Isso vai acontecer. Ladrões dentro da igreja. Pessoas armadas dentro da igreja. Pastores pegando violão e fazendo sinal de arminha dentro da igreja. Isso vai acontecer. Porque esse é o Deus desse século. Esse é o Deus desse século. Mas a nós, que estamos debaixo das asas onipotentes, Deus nos guardará.
E Deus nos dará condições, nós estávamos falando agora há pouco ali atrás, e Deus nos dará condições de nós ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que eles cresçam em santidade. Isso vai acontecer, e aprendam uma coisa, e quando isso acontecer, preguem a palavra, mas amem ao pecador. Preguem a palavra, mas amem ao pecador. E vem um homem todo montado, e com as suas roupas de mulher, e com seus brincos, e com a sua, em vez de você ficar olhando, meu Deus do céu, isso daí, não é o que diz a Bíblia? Olha, não. Quando isso acontecer, lembre que é um pecador que precisa de Cristo. E ame. Amém? Amém? E deixa o pastor doutrinar. Vocês simplesmente evangelizam. Simples assim. Jesus é bom demais, né? Amém. Jesus é bom demais. Amém. Se nós tínhamos alguma condição de estar caminhando rumo ao inferno, o Senhor está nos livrando de lá essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Se nós tínhamos algum caminho que estava nos levando, né, rumo ao inferno, o Senhor está nos tirando de lá e fala assim, vem para cá. Aleluia, Pai. Se dentro de nós estava a ideia assim, não, mas é que eu sou uma pessoa boa. Não, mas é que eu ajudo os pobres na rua, eu dou comida para os pobres, eu faço as coisas, eu sou uma pessoa boa. Só que sabe o que a Bíblia diz? Que ninguém vai morar no céu por causa de mérito. Vamos lá para Efésios 2, 8, 9. Eu tenho uma quantidade de textos aqui, mas eu quero só terminar esse mesmo. 2, 8, 9, eu acho que eu consigo. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. A fé de novo lá, depois você vai para Gálatas 5, 22, você vai ver que é o fruto do Espírito. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Para quê? Não por obras, para que ninguém se glorie. Não, mas é que eu, pastor, eu sou uma pessoa muito boa. O senhor sabe disso? Vai fazer o almoço? Estou aqui. Vai fazer tal coisa? Minha oferta está aqui, porque não, eu sou uma pessoa muito boa. Só que toda bondade sua não vai te levar para o céu. Não seja ruim não, porque é muito ruim viver com gente ruim, né? É muito chato viver com gente ruim. Seja bom, mas lembra de uma coisa, que toda bondade não te levará para o céu, mas é a graça de Deus. Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Amém. Você está aqui hoje porque Deus te ama. Amém. Fica de pé um pouquinho. Eu vou convidar você a esticar. Deu frio aí ou tá quentinho já? Já dá para ligar o ventilador já? Não, ainda não. Tá bom. Quando der, vocês me falam. Mas eu vou convidar você a sair do seu lugar. Abraçar o irmão aí e falar assim, irmão, vamos morar no céu. Vamos deixar os velhos rudimentos para trás, vamos para o céu. Sai do seu lugar, abraça o seu